Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso curso de Direito Constitucional, falaremos hoje sobre os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Falar disso é fazer uma discussão que se insere no campo temático do direito internacional dos direitos humanos. A gente viu lá nas primeiras aulas do curso que uma das formas tradicionais de se diferenciar direitos fundamentais e direitos humanos é associar ao termo direitos fundamentais a proteção jurídica contida, positivada nos ordenamentos jurídicos nacionais, na Constituição e nas leis de um Estado, enquanto se associa o termo direitos humanos à ordem jurídica internacional, né, ao direito construído por meio dos tratados, das convenções e dos organismos multilaterais. Então, essa é uma discussão, enquanto nas 2 semanas anteriores falamos sobre a ordem jurídica nacional, né, os direitos fundamentais, a teoria geral dos direitos fundamentais e o artigo 5º, né, direitos fundamentais em espécie, previstos na Constituição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ordem jurídica internacional. Como já foi destacado aí numa das perguntas, no começo dessa nossa prosa, esse direito internacional dos direitos humanos e a ordem internacional, conforme a conhecemos, tem como um marco decisivo o pós-Segunda Guerra Mundial. Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, com o encerramento desse conflito bélico que envolveu, né, um conjunto grande de estados e ceifou a vida aí de um contingente populacional significativo e que teve na criação e disseminação de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo, traços importantes, no momento posterior à Segunda Guerra Mundial que se cria a ONU, a Organização das Nações Unidas, formalizada em 1945, que é a principal instituição no campo internacional até o presente momento e que é absolutamente decisiva no tratamento, na regulamentação e no trabalho com a temática dos direitos humanos. Antes da criação da ONU, em 1945, a gente tem algumas iniciativas importantes que contribuíram para o desenvolvimento disso que a gente pode chamar de direito internacional dos direitos humanos. A gente tem, por exemplo, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha, que tem como data de fundação o ano de 1863 e que se fortaleceu durante a Primeira Guerra Mundial e posteriormente à Primeira Guerra Mundial como um desses marcos importantes que antecedem a Segunda Guerra Mundial. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha está associado ao que se chama, usualmente, de direito humanitário, né? Um conjunto de iniciativas voltadas para proteger a vida, a saúde de pessoas envolvidas em situações de guerra ou em situações de grande violência. É um movimento que se fortaleceu muito no século XX, que existe até hoje, constituído pelas sociedades nacionais da Cruz Vermelha e que cumpre até hoje um papel importante
a partir dos primados da neutralidade política nos conflitos bélicos. Organismos ligados a esse movimento já ganharam por 3 vezes o Prêmio Nobel da Paz. Um outro marco importante, comumente citado também pela literatura, que consta no texto que vocês leram, é a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919. A OIT também existe até hoje, é uma instituição de direito internacional, multilateral, que visa trabalhar, regulamentar e atuar na esfera da proteção aos direitos dos trabalhadores. E, portanto, atuando na proteção dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, atua também na proteção de direitos humanos. Um outro marco é a criação da Liga das Nações em 1920. No pós-Primeira Guerra, em virtude da dimensão do conflito, houve uma iniciativa aí dos principais estados nacionais de constituírem um órgão multilateral que, entre outras funções, visasse administrar os conflitos que eventualmente surgissem para evitar uma catástrofe bélica como havia sido a Primeira Guerra Mundial. Esse órgão era a Liga das Nações, que não teve sucesso na sua empreitada, e aí adveio a Segunda Guerra Mundial, e sob outro formato, com uma outra estrutura, com uma outra forma de organização, foi constituída, em 1945, a Organização das Nações Unidas, em torno da qual se estrutura o chamado Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, sobre o qual falarei um pouco mais nessa aula. Um outro marco importante do pós-Segunda Guerra Mundial, um marco de consolidação do direito internacional dos direitos humanos, foi a criação e o funcionamento do Tribunal de Nuremberg entre 1945 e 1949. Trata-se de um tribunal que foi criado para julgar os crimes praticados pelos nazistas, essencialmente, e aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Há uma série de críticas à existência e à forma de organização desse tribunal, mas a sua importância para a consolidação do direito internacional dos direitos humanos é inegável, e o texto faz uma boa síntese das críticas sobre as quais podemos conversar, caso queiram, posteriormente a essa parte expositiva da aula. Em síntese, o que são os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos? São conjuntos de normas jurídicas e de instituições internacionais que atuam na proteção dos direitos humanos. Essa, então, é uma noção desse termo, uma noção do que são sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. São ordenamentos constituídos por normas e por instituições que têm como finalidade proteger os direitos humanos. A gente tem, em torno da ONU, formado o que se chama de sistema jurídico universal, porque ele diz respeito a todas as pessoas do nosso planeta, e a gente tem também alguns sistemas jurídicos regionais, como, por exemplo, o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, territorialmente delimitado pelo continente americano. A gente tem um sistema europeu de proteção dos direitos humanos, e a gente tem também um sistema africano de proteção dos direitos humanos. Esses são 3 exemplos de sistemas jurídicos regionais, ou seja,
normas e instituições que atuam no âmbito desses continentes. Se entende que entre os sistemas regionais e o sistema universal, criado em torno da ONU, há uma relação de complementariedade. Né? Muitas dos textos normativos se repetem entre os sistemas. Eles complementam-se uns aos outros. E se entende que, num caso concreto, havendo divergência de tratamento normativo, deve-se aplicar a norma jurídica mais benéfica à proteção dos direitos humanos. Na relação entre os sistemas internacionais e os ordenamentos jurídicos nacionais, se entende que os sistemas internacionais possuem um caráter subsidiário, o que significa que eles só devem ser acionados e só podem atuar quando forem esgotadas as instâncias nacionais para atuação jurídica na proteção dos direitos humanos, ou quando essas instâncias nacionais se mostrarem ineficazes para promover a proteção dos direitos humanos. Nesses casos de esgotamento da atuação nacional ou de ineficácia da atuação nacional, se entende que é possível acionar os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, seja os regionais, seja o universal criado em torno da ONU. Os sistemas, em geral, eles prevêem mecanismos convencionais para sua atuação, ou seja, os estados nacionais aderem, mediante assinatura de tratados, a os mecanismos de proteção dos direitos humanos criados, de modo que, ao expressamente aderir e concordar com aquele sistema de proteção, aquele Estado nacional passa a poder ser responsabilizado juridicamente por uma eventual violação. Todavia, além desses mecanismos chamados convencionais, também se aceita a existência de mecanismos não convencionais definidos por consenso ou por costume no âmbito da comunidade internacional, de modo a permitir que, em alguns casos excepcionais, haja atuação de um órgão ligado a um sistema de proteção dos direitos humanos contra um Estado que não tenha concordado com aquele sistema por meio de adesão expressa. Isso é, por certo, uma violação da soberania daquele Estado nacional, mas se entende contemporaneamente que a proteção dos direitos humanos legitima a atuação de instituições ligadas à ordem internacional, mesmo contra a vontade de um Estado nacional. Então, esse é um tema interessante sobre o qual seria possível divagarmos mais detalhadamente, e podemos fazer isso aqui na conversa, né, posteriormente à exposição, ou em outras situações. Em síntese, quando a gente fala dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, a gente está falando de mecanismos que visam assegurar que, caso haja violação de direitos humanos por parte de um Estado, esse Estado seja responsabilizado por aquele ato violador dos direitos humanos. Em geral,
Que tipos de órgãos existem para fiscalizar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas por meio de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos? Existem dois tipos de órgãos: os chamados órgãos executivos, em geral denominados comitês ou comissões, e os chamados órgãos jurisdicionais, em geral denominados tribunais ou cortes. Os órgãos executivos, eles, em geral, possuem competências de apuração, investigação, análise sobre a ocorrência de uma potencial violação de direitos. E, em alguns casos, eles possuem competência para processar. Eles são os órgãos de acusação nos processos que visam, no âmbito dos sistemas internacionais de direitos humanos, a correção de uma situação de violação. Já os órgãos jurisdicionais, as cortes e os tribunais, em geral, eles possuem competência contenciosa, julgam processos, e também competência consultiva. É possível consultar uma corte internacional sobre uma determinada situação, para entender como aquela corte internacional de proteção dos direitos humanos se posiciona em relação a determinado tema. Os principais mecanismos de fiscalização do cumprimento dessas obrigações internacionais são 4. Os relatórios, as comunicações interestatais, as petições individuais e as investigações de iniciativa própria. Em geral, os estados que aderem a um tratado de proteção dos direitos humanos são obrigados a periodicamente enviar para o órgão executivo competente para verificar o cumprimento daquele tratado, relatórios dizendo como está naquele estado a situação relativa ao tema trabalhado naquele tratado. Então, o Estado emite lá um relatório dizendo como naquele próprio Estado está a situação de proteção dos direitos humanos. Esse é um modo de fiscalização. Um outro mecanismo de fiscalização são as comunicações interestatais, que nem todos os tratados prevêem, mas muitos deles prevêem. O que é uma comunicação interestatal? É uma denúncia apresentada por um Estado sobre a ocorrência de violação de direitos humanos em outro Estado. E aí, o órgão executivo relativo à verificação do cumprimento daquele tratado inicia um processo de apuração sobre aquela situação descrita. Um outro mecanismo são as petições individuais. Alguns tratados permitem que pessoas, como qualquer um de nós, denunciem a ocorrência de uma violação. E a partir desse tipo de denúncia individual, iniciam um processo de investigação. Por fim, alguns órgãos executivos, por iniciativa própria, também dão início a investigações sobre violações de direitos humanos. Como que se dá a relação no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro entre a regulamentação nacional, as normas e regras nacionais e os tratados internacionais? A gente trabalha isso lá no curso de Fundamentos do Estado, e acho que eu já falei disso também nas aulas anteriores. Prevê a Constituição Federal, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados
conforme o procedimento que a Constituição prevê para as emendas constitucionais, ou seja, conforme o procedimento previsto para a mudança do próprio texto constitucional, os tratados que forem aprovados conforme esse procedimento serão considerados Constituição, parte da Constituição brasileira, possuem natureza constitucional. Os tratados que forem aprovados de maneira regular, né, de maneira simples, sem atender às demandas desse procedimento mais complexo, possuem natureza infraconstitucional, ou seja, estão abaixo da Constituição do ponto de vista da hierarquia jurídica. E entende o STF, o Supremo Tribunal Federal, que eles possuem natureza supralegal, ou seja, estão acima da lei. De modo que, se a lei brasileira prevê uma coisa, né, regula um tema de determinada maneira, mas o Brasil adere a um tratado que regula aquele tema de outra maneira, a regulamentação prevista no tratado prevalece sobre aquela prevista na legislação, porque o tratado tem natureza jurídica supralegal, está acima da lei. A gente tem, então, além de sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, também um sistema global, universal de proteção dos direitos humanos. Esse sistema está montado em torno da ONU, né, principal instituição multilateral do nosso planeta na atualidade. A Carta de Criação da ONU, de 1945, já prevê, lá no artigo 1º, que estabelece os objetivos da ONU, a promoção e proteção dos direitos humanos como um de seus objetivos. Entre os órgãos executivos que a ONU possui para atuar nessa temática, os dois mais relevantes são o Alto Comissariado para Direitos Humanos e o chamado Conselho de Direitos Humanos. Além disso, a ONU possui uma série de comitês temáticos que também atuam na proteção de direitos humanos relativa a temas específicos. Os principais atos normativos internacionais relativos a esse tema dos direitos humanos são esses três que estão expostos aí na projeção. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos versa sobre os chamados direitos humanos de primeira geração, ligados à proteção da liberdade. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais versa sobre os chamados direitos humanos de segunda geração, vinculados à proteção da igualdade, à promoção da igualdade. E, no contexto bipolar que se instalou no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, houve uma divergência importante no processo político que levou ao estabelecimento desses dois tratados, né, havendo uma maior simpatia das sociedades organizadas sob o modo de produção capitalista pela defesa e proteção dos direitos de primeira geração, ligados ao valor liberdade. E uma maior dificuldade das sociedades ligadas a esse modo de produção em anuir com o estabelecimento a nível internacional de direitos humanos de segunda geração. E a predominância de sociedades orientadas por essa visão liberal
na ordem internacional, levou a que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos tivesse uma semântica e uma estrutura jurídica mais forte do ponto de vista político do que aquela que foi construída em torno do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, por exemplo, é constituído, em sua maioria, por normas consideradas programáticas e não juridicamente vinculantes, como a do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Além desses 3 atos normativos que constituem a base do sistema global de proteção dos direitos humanos, a gente tem um conjunto grande de outros atos normativos, outros tratados, outras convenções firmadas a nível internacional. E aí está na projeção algumas delas, que se referem a temas como a discriminação racial, a discriminação contra a mulher, os direitos das pessoas com deficiência, os direitos dos povos indígenas, entre outros. 2 importantes órgãos jurisdicionais do Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos são a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. A Corte Internacional de Justiça é considerada o principal órgão judiciário da ONU. Essa corte, ela possui competência facultativa, ou seja, o Estado deve anuir expressamente com a sua vinculação à competência jurisdicional da corte, e ela atua somente em relação a estados nacionais, ela não atua em relação a pessoas e ela não possui competências criminais. Ela atua em lides, em consultas de natureza civil, o que inclui, por certo, temas de direitos humanos. Já o Tribunal Penal Internacional é uma corte criminal, que possui personalidade jurídica internacional própria. Não é formalmente vinculado à ONU, embora possua relações com a ONU. O TPI, ele atua somente em relação a pessoas e não em relação aos estados. E ele julga pessoas acusadas de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, havendo também a previsão no tratado de posterior regulamentação do crime de agressão. Os crimes previstos no Tratado Internacional que deu origem ao TPI são considerados imprescritíveis, ou seja, a punição pode ocorrer mesmo depois de décadas da ocorrência do fato criminoso. Entretanto, o TPI só atua em crimes cometidos a partir da entrada em vigor do tribunal, o que é chamado de jurisdição ratione temporis, não sei como é que pronuncia isso em latim, mas esse é o termo que se usa para fazer referência à competência que se inicia do ponto de vista temporal com a entrada em vigor do tratado. Entre as penas previstas estão reclusão, prisão perpétua, multa e sequestro de bens e haveres. No ordenamento jurídico brasileiro, houve uma emenda constitucional que expressamente previu a possibilidade de adesão do Brasil a tribunais internacionais, fazendo referência ao TPI. Além desse sistema global de proteção dos direitos humanos, a gente tem aqui no continente americano o chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, organizado em torno da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Assim como o sistema global se estrutura na ONU, o sistema interamericano tem como base a OEA. Os atos normativos principais desse Sistema Interamericano de Direitos Humanos são
a Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos, de 1948, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, chamada também de Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, e o chamado Protocolo de São Salvador, de 1988. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos versa especialmente sobre direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, e o Protocolo de São Salvador versa sobre direitos de segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela possui como principal órgão executivo, né, responsável pela apuração das eventuais violações de direitos humanos e pelo processamento dessas violações, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E ela possui como principal órgão jurisdicional, né, com atuação consultiva e contenciosa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Alguns casos importantes, emblemáticos, estão vinculados à atuação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela foi promulgada, é uma lei brasileira, né, que todos e todas conhecem, que versa sobre a violência doméstica contra a mulher. Ela foi promulgada sob incentivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que julgou o caso da Maria da Penha. E, na sua sentença, recomendou ao Estado brasileiro que reforçasse a política de enfrentamento à violência doméstica. E, no contexto dessa recomendação emitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi aprovada a Lei Maria da Penha. Então, vocês mais ou menos conhecem a história da Maria da Penha, né? É algo que é bastante divulgado. Ela é uma mulher que passava por violências regulares. Ela denunciou essas violências e o ex-esposo dela, ele era réu de ações penais, mas tinham se passado, salvo engano, 15 anos dos fatos e o Estado brasileiro ainda não havia julgado em definitivo, ainda não havia punido o infrator. E aí a Maria da Penha, em conjunto com organizações de direitos humanos, acionou a Comissão Interamericana. A comissão aceitou atuar naquele processo, porque entendeu que o Estado brasileiro estava sendo ineficaz, analisou a situação e emitiu uma série de recomendações, tanto especificamente para o caso concreto da Maria da Penha, quanto para a política de proteção às mulheres em geral. E aí, né, houve um movimento político forte, nacional, que levou à promulgação dessa importante lei, que é a Lei Maria da Penha. Assim como houve atuação nesse caso, há um conjunto de outros casos interessantes em que esses órgãos internacionais, né, seja a Comissão Interamericana, seja a Corte, foram acionados para atuar e contribuíram para a discussão político-jurídica de temas relativos à violação de direitos humanos. E para encerrar essa exposição, eu vou falar um pouquinho com vocês também da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é o tratado internacional, o acordo internacional em torno do qual se discute e se regulamenta a crise climática que atualmente enfrentamos. A Convenção Quadro, ela foi criada em 1992, durante a chamada ECO 92, né, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, e ela foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro
pelo decreto 2652 de 98, está expresso como objetivo dessa convenção quadro contribuir para a estabilização das concentrações de gases estufa. Esse também é um tema que eu imagino vocês já estejam bem situados, né? Pelo menos em linhas gerais. Esse tema da crise climática é um tema que é trabalhado desde os anos iniciais do processo de educação formal e também é intensamente divulgado na mídia. Então, eu sei que vocês já sabem, né, que por influência antrópica, ou seja, por influência humana, né, aumentamos a concentração de gases que contribuem para o efeito estufa, né, ou seja, para a manutenção do calor absorvido do Sol na atmosfera terrestre. Essa ampliação da concentração de gases estufa tem levado ao aumento da temperatura global, e do aumento da temperatura global decorrem uma série de consequências perigosas, insabidas e catastróficas para a humanidade e para a biosfera, né, para o equilíbrio biológico conforme o conhecemos hoje. E aí, no começo da década de 90, já na década de 80, esse tema passou a ser pautado na ordem internacional, e no começo da década de 90, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas foi firmada. Tem um princípio importante que orienta esse tratado internacional, que é o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Segundo esse princípio, né, somos todos estados desenvolvidos e estados não desenvolvidos, estados ricos e estados pobres, comumente competentes para atuar, né, uma responsabilidade que é de todos nós, mas os estados que mais contribuem para o agravamento da situação climática e que historicamente mais contribuíram para esse agravamento, que são os estados chamados de desenvolvidos, os estados ricos, os estados de primeiro mundo, possuem mais responsabilidades do que as chamadas sociedades em desenvolvimento, do que as chamadas sociedades de terceiro mundo. Esse é, em síntese, uma definição possível para esse princípio que orienta a Convenção Quadro. As chamadas Conferências das Partes, né, as COP, são o órgão supremo da Convenção. Elas se reúnem anualmente para trabalhar essa temática, e é no quadro dessa Convenção Quadro, né, ou melhor dizendo, no âmbito da Convenção Quadro, que foi firmado em 97 o Protocolo de Quioto e em 2015 o chamado Acordo de Paris. O Acordo de Paris é o documento de referência no momento atual para o enfrentamento da crise climática. Ele foi incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto 9.073 de 2017. Ele prevê que medidas de mitigação e de adaptação ao aquecimento global devem ser tomadas, ou seja, os estados que fazem parte desse acordo devem contribuir para minorar os efeitos do aquecimento global, isso é mitigação, e para se adaptar às consequências irreversíveis do aquecimento climático, do aquecimento global, uma vez que se trata de uma situação já diagnosticada, né? Já aquecemos cerca aí de 0,5 a 1 grau Celsius em relação aos níveis pré-industriais, né, anteriores à Revolução Industrial. O objetivo dessa movimentação política é manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius
isso é o que está estipulado no Acordo de Paris, havendo também expressamente a intenção manifesta de conter esse aquecimento em 1,5 graus Celsius, que é a medida considerada mais adequada do ponto de vista climatológico e ecológico para que as alterações nos ecossistemas não sejam tão dramáticas. Os estados nacionais, eles propõem o que é chamado de NDC, né, que são as contribuições nacionais para o atingimento dessa meta, e a NDC atualmente válida do Brasil se propõe a reduzir em 2025 37% da emissão de gases estufa em relação ao que emitimos em 2005. A situação em relação à crise climática, ela é dramática, né? É importante que não tenhamos inocência ao lidar com essa questão. Trata-se do principal desafio que as sociedades globais enfrentarão no século XXI. Né? Tem uma frase famosa do presidente Obama, inaugurando uma das conferências que discutiu esse tema, na qual ele diz que somos a primeira geração a sentir os efeitos da mudança climática e somos a última que pode fazer alguma coisa para enfrentar essa crise climática. Essa é a situação que está posta diante de nós, e apesar disso, é um tema ainda periférico na ação política dos estados nacionais e mesmo das grandes corporações e das sociedades em geral. É um tema que precisa ser trabalhado com mais atenção e que é imprescindível que nos engajemos, né, todos e todas, na discussão, no entendimento e nas mudanças necessárias para enfrentar esse que é o maior desafio do século XX, o grande tema da nossa geração, sem dúvida nenhuma, e em relação ao qual estamos muito, muito distantes de um horizonte otimista, infelizmente. E aí podemos aí, hoje ou em outro momento, trabalharmos mais essa questão, que é, sem dúvida nenhuma, um grande tema de direitos humanos, embora não seja trabalhado, em geral, nos cursos ou nos manuais sobre direitos humanos. Tranquilo? Eu vou encerrar aqui a gravação e fico à disposição de todos e de todas para dúvidas, perguntas, críticas ou comentários.